Meus queridos irmãos, a paz do Senhor para a sua vida, a paz do Senhor para todos da sua família. Que Deus te abençoe hoje, em nome de Jesus. Hoje eu quero discorrer sobre um tema muito importante. Algumas pessoas me perguntaram sobre o assunto aqui e eu quero trazer uma breve explanação sobre o assunto que nós vamos tratar a partir de agora. Esse vídeo também não vai ficar só aqui, também vai para o Instagram, para as páginas do Facebook, para aprender. Me perguntaram o seguinte: Deus deixa de abençoar quem não dá o dízimo? Será que Deus deixa de abençoar? Será que realmente nós não valemos nada se não dermos o dízimo ou oferta? Veja o vídeo a seguir e logo em seguida eu volto. O pastor Youssef Akiva falando sobre isto. E vamos aqui falar um pouco sobre a fala deste pastor que falou sobre esse assunto. Veja o vídeo. Então, quando você dá uma oferta aqui neste altar, você está garantindo que Deus vai ouvir a sua voz, vai responder a sua oração. É impossível. Você que me assiste na internet, é impossível Deus ouvir a oração de quem não é dizimista, de quem não é ofertante. Você viu o que ele disse? Ele disse na sua primeira frase: se a gente der uma oferta no altar. Isso ele está falando no sentido de quantia, né? De dinheiro. Mas ele está falando, se você der, você vai garantir que Deus vai lhe ouvir. Ou seja, a palavra de Deus ela já começa a ficar em segundo plano, porque Hebreus 7 e o versículo 25, que Jesus está à direita do Pai, sempre intercedendo por nós. E ele se torna infeliz, o pastor Youssef Akiva, quando ele fala que é impossível Deus ouvir uma oração de alguém que não é dizimista e que não é ofertante. Então ele cometeu aí A gente sabe, irmãos, que isso é a pregação da autoajuda, do triunfalismo. E hoje em dia é isso que está acontecendo. Então isso é muito importante. Muitas pessoas que chegaram ali sem um centavo no bolso, nessa igreja, ou nesse evento, como será que essas pessoas não saíram dali? Como será que suas mentes não saíram depois de uma pregação dessa? Totalmente arrasados. Pessoas que leem pouca Bíblia ou que não sabem ler e são pegos por essas arapucas. Então devemos ter muito cuidado, né, ao ensinar. Quando ele disse, né, é uma das falas dele, é impossível Deus ouvir a oração de quem não é dizimista. E aqui em Hebreus capítulo 7, versículo 25, diz assim: porque por isso também pode salvar totalmente o que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Para nós chegarmos a Deus, há um intercessor, há um sacerdote. Então nós podemos ir diretamente a Deus, não precisa de indulgência, não precisa de pastor, não precisa de papa, não precisa de um intercessor. O intercessor entre Deus e o homem, ou entre o homem e a Deus, é o próprio Senhor Jesus Cristo. E muito menos devemos ir a Deus barganhando, dando dinheiro, porque se não der dinheiro, você não vai, sua oração não vai ser ouvida. Então é isto. Então, o primeiro ponto a se considerar, a considerarmos aqui, eu quero que você abra em Tiago, capítulo 1 e versículo 19, que diz assim: meus irmãos, meus amados irmãos, não tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Então que nós possamos ser tardios para falar. Então devemos ser tardios no falar. Porque se for para falar de qualquer maneira, isso não é bom. Isso não vai trazer edificação à igreja.
Isso vai trazer confusão, como houve. Se você for pegar esse vídeo, você vai ver os comentários e você vai ver que repercutiu muito essa fala absurda do pastor Youssef. E outro pastor também, recentemente, esse vídeo aqui que a gente viu é mais antigo, mas um outro pastor, ele disse: se você não for dizimista, se você não for ofertante, você não vale uma prata furada e você é um parasita. Pasmem, isso aconteceu recentemente, então devemos ter cuidado com essas falas. Muitas pessoas ficam tristes, muitas pessoas elas se abatem com isso. E mandaram esse vídeo para mim, eu não sabia desse vídeo. Um pastor aqui muito renomado, né? Ele disse: se você, ele não quer nem ver sua cara se você não for dizimista ou se você não for ofertante. Então devemos ter muito cuidado. Devemos nos policiar para pregar, nós que somos oradores da palavra de Deus, ministros, pastores, temos que ter cuidado em nossas pregações. Para alguns, as almas podem não valer nada, até mesmo ser uma prata furada. Podem também, para muitos, as almas ser parasitas. Mas para o Senhor, uma única alma vale mais do que o mundo inteiro. Glória a Deus por isso. Graças a Deus, Deus não nos tem como uma prata furada, porque somos comprados e por um alto preço. Quando falamos que uma alma não vale nada, estamos anulando o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui em Gálatas capítulo 2, versículo 21, não faço nula a graça de Deus, porque se a justiça vem mediante a lei, logo Cristo morreu em vão. Olha aqui o que Paulo está dizendo aos Gálatas. Ou seja, não podemos fazer nulo a lei de Cristo. Toda vez que fazemos isso, vamos pela lei, a lei de Deus é enferma, como Paulo bem disse. Imagine a lei dos homens. Então isso é lei de homem, isso é costume de homem e temos que ter muito cuidado. Nós não somos uma prata furada, e eu sou dizimista e ofertante, mas nós não somos uma prata furada e nós também não somos parasitas na obra do Senhor. Mas Isaías capítulo 56, versículo 11 mostra quem são os verdadeiros pratas furadas e parasitas, que está escrito aqui no versículo 11. Tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. São os guias cegos. Esses sim são as pratas furadas. Nós não precisamos, para ir a Deus, não precisamos de prata, não precisamos de ouro, não precisamos de papa, nem de pastores, nem de placa de igreja. Para irmos a Deus, para irmos a Ele, precisamos somente do Senhor Jesus Cristo, como eu bem disse em Hebreus capítulo de número 7, versículo 25. Ou seja, a salvação não é pelas indulgências, a salvação não é pela lei criada por homens. Em nome de Jesus, fique com essa palavra e vamos seguir em frente. Não se abata e Deus é contigo.